Bom, vamos entrar então em aquisição, extinção e recuperação da resposta condicionada. A aquisição é o desenvolvimento da ligação entre o estímulo condicionado e a resposta condicionada. Então, quando o estímulo neutro se torna estímulo condicionado, a partir do número de repetições em que ele se torna estímulo condicionado, a gente diz que houve aquisição do condicionamento. Nesta curva aqui existe essa representação, né? O número de vezes que eu tenho que apresentar o estímulo neutro associado com o estímulo não condicionado para que ele se torne o estímulo condicionado. E aí vai ocorrer essa assíntota aqui. No topo da assíntota a gente percebe que houve então o pareamento das duas informações. O número de vezes que a gente tem que repetir depende de indivíduo para indivíduo e depende de animais, de espécies animais, tá? A intensidade do sinal também é bastante importante. Sinais de baixa intensidade dificultam essa associação. Aqui é um experimento feito com peixe paulistinha em que mostra vezes em que ele foi condicionado, tá? Cada trial desse aqui, cada condicionamento é o bloco de 2 dias, tá? Quanto mais próximo do eixo X, menos o indivíduo responde, porque aqui mostra a diferença entre o momento antes da apresentação do estímulo neutro e após a apresentação do estímulo neutro. Então, quando que ele passa a associar mais ou menos entre o bloco 3 e o bloco 4, ele começa a se tornar significativamente responsivo ao estímulo neutro, então a gente pode dizer que agora é um estímulo condicionado. E o estímulo condicionado aqui era uma luz associada a um estímulo não condicionado de presença de alimento que gerava a resposta não condicionada de busca pelo alimento. Nesse caso aqui, depois do 5º bloco, 10º dia de treinamento, o estímulo não foi mais apresentado e aí então o indivíduo parou, foi reduzindo a resposta condicionada. E isso então é a extinção do sinal. Essa extinção demora um pouco menos do que a aquisição e ela pode voltar aqui para um padrão neutro, né, que o indivíduo não responde mais ao sinal que anteriormente era neutro, que retorna a ser neutro. Então, outros 2 elementos aqui são generalização e discriminação. O que são esses 2 elementos? A gente pode usar na generalização um espectro de variável do estímulo neutro. Então, nesse caso aqui, o exemplo é som entre 800 e 1200 Hz. E toda vez que eu tenho um som entre 800 e 1200 Hz, o indivíduo tem a resposta condicionada. Ele passa a associar esse espectro de som a um estímulo não condicionado, tendo agora a resposta condicionada para ele. Mas também a gente pode usar os 2 mesmos sinais, 800 e 1200 Hz, para condicionar o indivíduo a sinais diferentes. Então, no caso de 1200 Hz, a gente tem o estímulo condicionado presente, né? Então positivo, e negativo, no caso dos 800 Hz. E aí, então, o indivíduo apresenta a resposta condicionada no caso dos 1200 Hz e não apresenta a resposta condicionada no caso dos 800 Hz. Ele consegue discriminar esses 2 elementos aqui. Tá? Então, usando o mesmo espectro, mostrando generalização e discriminação. Para a extinção poder acontecer, a gente vê a redução da resposta ao longo das sessões, certo? E essa redução ela pode variar também quanto ao tempo para a extinção. Esse procedimento é muito usado para se extinguir comportamento condicionado aversivo em clínicas de psicologia. Então, se identifica uma resposta condicionada a um elemento que é inócuo, né? Por exemplo, as fobias geralmente são associadas a esse condicionamento, e aí eu preciso de sessões para que a gente remova a ligação entre o estímulo condicionado, que tem que voltar a ser neutro, e a resposta condicionada. Tá? No entanto, pode ocorrer recuperação espontânea da resposta. Mesmo depois da extinção, o indivíduo pode apresentar em determinado momento a recuperação da resposta condicionada. E aí a gente pode ter que usar um aprendizado novo relacionado ao estímulo neutro para remover completamente aquela resposta. Então, são o caso aqui que eu tinha falado das fobias. Aí a gente tem a associação, nesse caso das fobias, com elementos de segunda ordem. Então, não necessariamente o estímulo neutro foi o primeiro que desencadeou a resposta condicionada. Tá? E muitas vezes a gente tem que buscar aonde que está a resposta
Aonde que está o estímulo ali intermediário para poder retornar ele ao nível de neutro. Então, vou entender aqui o que é esse condicionamento de segunda ordem. O condicionamento clássico, eu tenho aqui a abelha, né, um estímulo neutro, que gera uma dor imensa e causa medo, pânico. Normal. A partir desse momento, a abelha se torna estímulo condicionado que gera medo da abelha, não precisa nem da ferroada. Secundariamente, o lixo que a abelha fica pode gerar essa associação. Então, é um outro estímulo neutro que não vai causar ferroada, que causa a associação com a presença da abelha, que já era estímulo condicionado 1, passando então a ser um estímulo condicionado 2 de segunda ordem. Outro exemplo aqui é a associação de uma luz ao metrônomo que foi usado como elemento neutro para gerar o condicionamento primário, né, de salivação. Então, a partir do momento que eu uso o metrônomo e estabeleço que ele é um estímulo condicionado de primeira ordem, eu posso associar ele com um outro estímulo neutro e gerar esse outro como estímulo de segunda ordem. Aqui um outro exemplo, né? Abridor de lata para pegar a comidinha do gato é associado à comida, né, no clássico de primeira ordem, e aí ocorre a salivação do gato. Mas o abridor, ele vem de um outro local, vem do armário, e o gato pode associar o abridor à abertura do armário, gerando agora como estímulo condicionado de segunda ordem o armário. Existe também o pré-condicionamento, que envolve um contexto específico. Então, nesse caso, o indivíduo conhece um ambiente e sabe que lá, por exemplo, tem um cacho de abelha. Tá? Tem abelhas que habitam esse local. E aí, então, esse é um estímulo neutro, enquanto que a abelha é um outro estímulo neutro. Aí o indivíduo sofre o condicionamento clássico. A abelha, que era neutra, gera dor, e aí ele associa a abelha à presença da dor. Subsequente a isso, ele passa a associar a casinha, que tem lá a abelha, com a resposta de dor. Então ele faz uma associação mesmo sem ter uma ligação direta. Ele estava pré-condicionado àquela situação. A gente tem vários pré-condicionamentos. Tá? Existe aqui condicionamento para relação entre uma cerveja específica e um ambiente de relaxamento, de muitas vezes que ela aparece, né? O ambiente é o que você deseja, mas a cerveja está sempre associada a ele. Né? Aqui também, esse ambiente todo aqui leva a eu lembrar de uma situação aversiva, de alguma coisa traumática que eu passei, certo? A gente também tem fases de pré-condicionamento que podem estar relacionadas à não ocorrência do condicionamento, que a gente chama de bloqueio ou inibição latente. Então, nesse caso, eu preciso ter certeza que os estímulos neutros que eu escolho, eles não foram previamente associados a nada. O indivíduo não tem nenhum conhecimento daquele estímulo neutro. Por exemplo, se eu pego um estímulo neutro aqui, uma sineta, né, e tento associar ele à comida para gerar salivação, e o indivíduo já conhecia essa sineta, já tinha um pré-conceito da sineta, ele não vai desencadear a resposta, certo? Então eu tenho que ter certeza que o estímulo neutro é completamente neutro. E aí a gente tem vários casos, né? Quando você vai comprar palha de aço, você não pede palha de aço, você pede Bombril, Cotonete, Danone, Nutella. Existem vários tipos de pasta de avelã no mercado, mas a gente sempre procura a Nutella. Mesmo que você compre outra, você ainda chama ela de Nutella. Então, é importante que a gente note os circuitos que estão envolvidos no condicionamento. Para eu conseguir fazer um condicionamento efetivo, eu preciso ter circuitos paralelos para a resposta. Então, aqui vocês estão vendo vários circuitos neuronais, né, que levam áreas diferentes do corpo de uma plísia a responder com ação sobre as brânquias, com recolhimento da brânquia. Tá? Para eu conseguir fazer efetivamente a resposta, eu preciso que a região que eu dou o estímulo neutro, tá, leve uma ação direta sobre o motoneurônio e a brânquia, e que essa relação, junto com o estímulo não condicionado, possa ser paralelamente ativada. Então, quando eu dou um estímulo não condicionado, um eletrochoque aqui, junto com um estímulo neutro anteriormente
Tá? E esses dois são paralelos, essas duas vias são paralelas e podem se comunicar, então existe uma facilitação da via, a resposta de condicionamento vai acontecer. Diferente da sensitização e da habituação, que envolvem interneurônios entre o neurônio sensorial, que recebe o estímulo inócuo, né, no caso da habituação, e o motoneurônio, ou o neurônio sensorial, que utiliza uma hiperestimulação via interneurônio para aumentar a resposta. Então vejam que aqui eu não tenho vias paralelas, aqui eu tenho vias paralelas. Tá? Aqui eu estou usando uma via só para habituação e sensitização. Para o condicionamento eu preciso de duas vias paralelas que se comuniquem. Exemplo, se eu tenho aqui um cheiro ruim e eu associo ele a uma comida que eu comi e que me deu náusea, o cheiro ruim vai ser o culpado, a comida estava estragada, né? Se eu tenho aqui um som muito alto que foi associado a um choque, eu vou ter uma resposta de sobressalto e vou associar aqueles dois elementos. Mas será que se eu pegar o cheiro ruim e associar ao choque, eu consigo ter resposta condicionada? Então, nesse caso, a gente pode pegar vários tipos de estímulo neutro e tentar associar com um estímulo não condicionado para ver se encontra a resposta não condicionada. Tá? Nesse caso aqui, água doce pode desencadear náusea, tem tudo a ver, né? Alimento, água doce, mas se eu pegar outros tipos de estímulos como som, luz ou água neutra, né, água comum, eu não vou conseguir desencadear a náusea. E aí, então, vai ser difícil de eu tentar condicionar esses dois elementos. Outro exemplo aqui, som, luz e água doce, agora com eletrochoque e que cause, né, desencadeie uma resposta de medo, de pavor. Luz e som conseguem relacionar, mas água doce é impossível de relacionar com medo. Então não faz sentido se eu não tiver vias paralelas conectadas e aí eu não vou conseguir ter a resposta efetiva de condicionamento. Tá? Um exemplo disso, acho que eu cheguei a falar em aulas passadas, é o caso dos fazendeiros americanos que criavam ovelhas, né, e que os coiotes e vários outros animais iam lá predar essas ovelhas. O que acontecia? Eles tentavam afastar os coiotes com tiros, né, com barulho. E não acontecia o condicionamento, não acontecia a evitação da presença do coiote na fazenda. Quando alguém deu a ideia de colocar cloreto de lítio em uma das ovelhas lá e oferecer a carne para os coiotes, resolveu o problema. Eles passaram super mal e associaram as ovelhas àquela condição e aí deixaram de ser predadores das ovelhas. Então aqui a gente finaliza a parte do condicionamento pavloviano e na próxima aula a gente vê condicionamento operante. Olá, professora, boa tarde. Tudo está correndo conforme os planejamentos. Amanhã eu estou indo lá na sua residência, ajudar o eletricista a fazer a ligação das máquinas, a verificação, tirar um ensaco plástico que Marco disse que isolou as máquinas lá em cima porque o cara foi rebocar lá umas coisas lá dentro. E a ligação do dreno que ele não fez, eu vou fazer amanhã. Passei hoje amanhã conversando com o seu marido, Fúvio. E combinamos tudo para amanhã de manhã. Amanhã, às 7h30, 8 horas, eu estou chegando por lá para me adiantar essa sua situação. Sobre o seu laboratório lá no Centro de Biociência, que estava sem energia, foi um desligamento que teve no sábado. E estão fazendo as manutenções de linha, não sei o motivo que
Naldo tá de férias, mas tá vindo fazer isso aí. Aníbal não tinha me comunicado. E muita gente me ligando porque muitos ar-condicionados do setor